a lição de hoje, lição de número 1. Quando a família age por conta própria. O texto áureo diz: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis capítulo 17, verso 19. A verdade prática. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. E vamos à leitura bíblica em classe. Está em Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3 e capítulo 16, verso de 1 a 5. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã, e ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu o teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Ao longo deste trimestre, estudaremos assuntos relacionados à família. Nessa oportunidade, especificamente, ponderamos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Veremos que o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfia, mentira, mágoas e educação dos filhos, entre outros assuntos. Nessa lição, em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abrão. Ao decidirem não esperar o cumprimento da palavra de Deus e agirem por conta própria, ajudando-o e no cumprimento da promessa. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz do coração enganoso. O encontro de Deus com Abrão. Abrão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã. Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinha filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. No capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E, finalmente, quando Isaque, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Assim, podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. A dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, veio uma preocupação a Abrão. Senhor Jeová, que me has de dar?
pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Gênesis capítulo 15, verso 2. Esse questionamento revela que sua fé estava em crise. Abrão não conseguia ver a realidade do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Deus garante a Abrão o cumprimento da promessa. Como vimos em Gênesis capítulo 15, verso 4, traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz: eu sou o Senhor. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa. Ele não será o teu herdeiro, Ismael, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro, o Isaque. Aqui, Deus está afirmando a Abraão que suas promessas têm base no próprio caráter, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Em Números capítulo 23, verso 19. Deus cumpre fielmente a sua palavra. Infelizmente, porém, Abrão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai confiança na promessa. Deus fez a promessa de uma grande descendência a Abrão. A espera acabou gerando dúvida, mas o Senhor garante aquilo que promete. A tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade. E naquele contexto, ela estava ainda com a idade avançada. Por isso, Sarai persuadiu Abrão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar e ela conceber um filho. Naquele tempo era permitido fazer isso para que um homem tivesse um herdeiro. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abrão. Na vida conjugal, é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abrão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. Os dois vacilam na fé. No capítulo 15, Abrão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente porque ele preferiu ouvir a voz de sua mulher, conforme Gênesis capítulo 16, verso 2. E ouviu Abrão a voz de Sarai. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abrão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original divino. O problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema de seu modo. Além de induzir o seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para sua vida. Após, Agar engravidou e teve o filho que Abraão sonhava ter, mas provocou o conflito familiar e histórico entre Abraão e Sarai, entre Sarai e Agar, e posteriormente entre os filhos de ambas, Ismael e Isaque. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa das atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. A consequência dessa precipitação de Abrão permanece até hoje, com as sementes de Ismael e Isaque, ou seja, judeus e árabes.
auxílio a esposa substituta. O tempo passou e Sarai continuava sem filhos. Deus não prometeu que o filho sairia dela, de Agar, e o problema de uma promessa não cumprida permanecia. Na opinião de Sarai, a resposta era o costume da pátria de onde vieram. Este costume dizia que a esposa sem filhos tem que oferecer ao marido uma criada para servir no lugar dela. A resposta seria: a descendência seria considerada sua. Sarai tinha uma serva egípcia chamada Agar, que ela ofereceu a Abrão. Abrão aceitou a oferta e pouco tempo depois Agar teve um filho. Emoções profundas e intensas no coração de cada participante estavam emaranhadas com o problema de interpretar uma promessa divina por meio de providências legais. Agar ficou arrogante com sua senhora, e Sarai ficou amarga e abusiva. Indo ao marido, ela o acusou de privá-la dos direitos básicos de esposa e exigiu que tomasse uma atitude. Era contrário ao costume da pátria de onde vieram as esposas servas mostrarem desrespeito à esposa principal. Abrão recusou punir Agar, mas permitiu que Sarai agisse como quisesse. O Senhor me tem impedido de gerar. Entre o povo da Mesopotâmia, o costume, quando a esposa era estéril, era deixar que sua serva tivesse o filho com o esposo. Esses filhos eram considerados filhos legítimos daquela esposa. Apesar de existir então este costume, a tentativa de Abrão e Sarai de terem um filho através da união de Abrão com Agar, não teve aprovação de Deus. O Novo Testamento fala do filho de Agar como sendo produto do esforço humano. Amplie seus o conflito na família de Abrão. A precipitação do casal acabou criando um conflito entre Abrão e Sarai, provocado pela nova situação a que se submeteu Agar. Discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abrão, visto que ele estava dando atenções especiais para com ela por causa do seu filho do seu ventre, provocou ciúmes em Sarai. Essa então começou a hostilizar sua serva. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. A fraqueza de Abrão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abrão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai diante do conselho de ter esse filho com Agar, a confiar em Deus em suas promessas. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para as soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sob a nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai disse a Abrão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Nesse sentido, a fraqueza de Abrão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, mas convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus capaz de dar-lhe o cumprimento
dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas e, por isso, não podem deixar de governá-la com sabedoria. As consequências da união de Abrão com Agar. Aqui temos as más consequências imediatas do infeliz casamento de Abrão com Agar. Um grande mal se produz rapidamente. Quando nós não agimos bem, o pecado e os problemas estão à porta. E podemos agradecer a nós mesmos pela culpa e pela tristeza que nos acompanham quando saímos do caminho do nosso dever. Sarai é desprezada e dessa maneira sente-se provocada e se irrita. Tão logo Agar percebe estar grávida de um filho do seu senhor, passa a considerar a sua senhora com desprezo, talvez criticando-a pela esterilidade e insultando-a para irritá-la. Ela estava se gabando das perspectivas que tinha de trazer um herdeiro para Abrão, para aquela boa terra e para o cumprimento da promessa. Agora ela se julga uma mulher melhor do que Sarai, mais favorecida pelo céu e com probabilidade de ser mais amada por Abrão, e por isso já não é mais submissa como costumava ser. Observe, os espíritos, pessoas inferiores e servis, quando favorecidos e promovidos, seja por Deus ou pelo homem, podem se tornar arrogantes e insolentes e esquecer seu lugar de origem. Veja Provérbio 29, 21, 30, 21 a 23. É difícil atribuir a honra àqueles que realmente devem ser honrados. Nós sofremos com razão por causa daqueles a quem agradamos da maneira pecaminosa. E é justo que Deus converta em instrumentos de nossa aflição aqueles aos quais tornamos instrumentos do nosso pecado, e que nos aprisione nos nossos próprios maus conselhos. O que revolve a pedra, essa sobre ele sentará, essa sobre ele rolará. Essa lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nós precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que este tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abrão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que a vontade é boa, que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Romanos capítulo 12, verso 2. Muito bem, vamos à lição. Cadê a lição? A lição de hoje, lição de número 1. Quando a família age por conta própria. O texto áureo diz: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis capítulo 17, verso 19. A verdade prática. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. E vamos à leitura bíblica em classe. Está em Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3 e capítulo 16, verso de 1 a 5. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã, e ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu o teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Ao longo deste trimestre, estudaremos assuntos relacionados à família. Nessa oportunidade, especificamente, ponderamos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Veremos que o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfia, mentira, mágoas e educação dos filhos, entre outros assuntos. Nessa lição, em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abrão. Ao decidirem não esperar o cumprimento da palavra de Deus e agirem por conta própria, ajudando-o e no cumprimento da promessa. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz do coração enganoso. O encontro de Deus com Abrão. Abrão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã. Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinha filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. No capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E, finalmente, quando Isaque, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Assim, podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. A dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, veio uma preocupação a Abrão. Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Gênesis capítulo 15, verso 2. Esse questionamento revela que sua fé estava em crise. Abrão não conseguia ver a realidade do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Deus garante a Abrão o cumprimento da promessa. Como vimos em Gênesis capítulo 15, verso 4, traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz: Eu sou o Senhor. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa. Ele não será o teu herdeiro, Ismael, mas aquele que de ti será gerado,
esse será o teu herdeiro, o Isaac. Aqui, Deus está afirmando a Abraão que suas promessas têm base no próprio caráter, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Em Números capítulo 23, 19. Deus cumpre fielmente a sua palavra. Infelizmente, porém, Abraão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai confiança na promessa. Deus fez a promessa de uma grande descendência a Abraão. A espera acabou gerando dúvida, mas o Senhor garante aquilo que promete. A tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade. E naquele contexto, ela estava ainda com a idade avançada. Por isso, Sarai persuadiu Abraão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar e ela conceber um filho. Naquele tempo era permitido fazer isso para que um homem tivesse um herdeiro. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abraão. Na vida conjugal é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abraão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. Os dois vacilam na fé. No capítulo 15, Abraão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente porque ele preferiu ouvir a voz de sua mulher, conforme Gênesis capítulo 16, verso 2. E ouviu Abraão a voz de Sarai. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abraão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original divino. O problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema de seu modo. Além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para sua vida. Após, Agar engravidou e teve o filho que Abraão sonhava ter, mas provocou o conflito familiar e histórico entre Abraão e Sarai, entre Sarai e Agar, e posteriormente entre os filhos de ambas, Ismael e Isaac. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa das atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. A consequência dessa precipitação de Abraão permanece até hoje, com as sementes de Ismael e Isaac, ou seja, judeus e árabes. O tempo que auxílio a esposa substituta. O tempo passou e Sarai continuava sem filhos. Deus não prometeu que o filho sairia dela, de Agar, e o problema de uma promessa não cumprida permanecia. Na opinião de Sarai, a resposta era o costume da pátria de onde vieram. Este costume dizia que a esposa sem filhos tem que oferecer ao marido uma criada para servir no lugar dela. A resposta seria: a descendência seria considerada sua. Sarai tinha uma serva egípcia chamada Agar, que ela ofereceu a Abraão. Abraão aceitou a oferta e pouco tempo depois Agar teve um filho. Emoções profundas e intensas no coração de cada participante estavam emaranhadas com o problema de interpretar uma promessa divina por meio de providências legais. Agar ficou arrogante com a sua senhora e Sarai ficou amarga e abusiva.
Indo ao marido, ela o acusou de privá-la dos direitos básicos de esposa e exigiu que tomasse uma atitude. Era contrário ao costume da pátria de onde vieram as esposas servas mostrarem desrespeito à esposa principal. Abrão recusou punir Agar, mas permitiu que Sarai agisse como quisesse. O Senhor me tem impedido de gerar. Entre o povo da Mesopotâmia, o costume, quando a esposa era estéril, era deixar que sua serva tivesse o filho com o esposo. Esses filhos eram considerados filhos legítimos daquela esposa. Apesar de existir então este costume, a tentativa de Abrão e Sarai de terem um filho através da união de Abrão com Agar, não teve aprovação de Deus. O Novo Testamento fala do filho de Agar como sendo produto do esforço humano. Amplie seus o conflito na família de Abrão. A precipitação do casal acabou criando um conflito entre Abrão e Sarai, provocado pela nova situação a que se submeteu Agar. Discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abrão, visto que ele estava dando atenções especiais para com ela por causa do seu filho do seu ventre. Provocou ciúmes em Sarai. Essa então começou a hostilizar sua serva. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. A fraqueza de Abrão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abrão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai diante do conselho de ter esse filho com Agar, a confiar em Deus em suas promessas. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para as soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sob a nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai disse a Abrão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Nesse sentido, a fraqueza de Abrão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, mas convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus capaz de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas e, por isso, não podem deixar de governá-la com sabedoria. As consequências da união de Abrão com Agar. Aqui temos as más consequências imediatas do infeliz casamento de Abrão com Agar. Um grande mal se produz rapidamente. Quando nós não agimos bem, o pecado e os problemas estão à porta. E podemos agradecer a nós mesmos pela culpa e pela tristeza que nos acompanham quando saímos do caminho do nosso dever. Sarai é desprezada e dessa maneira sente-se provocada e se irrita. Tão logo Agar percebe estar grávida de um filho do seu senhor, passa a considerar a sua senhora com desprezo.
talvez criticando-a pela esterilidade e insultando-a para irritá-la. Ela estava se gabando das perspectivas que tinha de trazer um herdeiro para Abrão, para aquela boa terra e para o cumprimento da promessa. Agora ela se julga uma mulher melhor do que Sarai, mais favorecida pelo céu e com probabilidade de ser mais amada por Abrão, e por isso já não é mais submissa como costumava ser. Observe, os espíritos, pessoas inferiores e servis, quando favorecidos e promovidos, seja por Deus ou pelo homem, podem se tornar arrogantes e insolentes e esquecer seu lugar de origem. Veja Provérbio 29, 21, 30, 21 a 23. É difícil atribuir a honra àqueles que realmente devem ser honrados. Nós sofremos com razão por causa daqueles a quem agradamos da maneira pecaminosa. E é justo que Deus converta em instrumentos de nossa aflição aqueles aos quais tornamos instrumentos do nosso pecado, e que nos aprisione nos nossos próprios maus conselhos. O que revolve a pedra, essa sobre ele sentará, essa sobre ele rolará. Essa lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nós precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que este tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abrão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que a vontade é boa, que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Romanos capítulo 12, verso 2.